Olá, queridos alunos, a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom estar de volta. Contei os dias, confesso para vocês, para nós estarmos aqui com mais essa oportunidade de meditarmos na palavra de Deus, nos valores da vida cristã, que são essenciais para nos construir como seres escolhidos de Deus, como sal e luz para este mundo. E que bênção ter você conosco. Já peço desde já. Deixa aí sua saudação inicial para os irmãos que estão entrando aí na sala de aula, né? Espero que seja bênção a aula de hoje para você. Hoje nós meditaremos num valor cristão fundamental, né? Em algo que está na base do cristianismo bíblico, que é o perdão, né? E como o perdão afeta a nossa cura e dos indivíduos que estão ao nosso redor. Como o perdão causa impactos na nossa vida, na nossa relação com Deus e na nossa relação com os nossos irmãos. Peço desde já para você dar um ok aí se a transmissão está chegando bem para você, tanto o áudio quanto o vídeo, né? E hoje a gente tem aí uma nova plataforma, né? Um novo investimento, na verdade, na plataforma. A gente aumentou, subiu bastante aí a velocidade de transmissão. Espero a gente ter uma transmissão assim com mais qualidade, que os irmãos sejam abençoados nessa aula de hoje. Estava com uma expectativa muito boa, muito positiva no meu coração, porque eu sei que esse é um assunto importante, é um assunto por demais que traz implicações relevantes para o nosso caminhar cristão, tá bom? Deu ok aí se está chegando o áudio direitinho para você, se você está recebendo bem aí a transmissão, que a gente já vai iniciar. Tá ok? Desde já, sejam todos muito bem-vindos. A aula de hoje foi montada especialmente para você. Espero que Deus fale ao seu coração poderosamente, em nome de Jesus. Vamos meditar em alguns textos bíblicos e falar um pouco dessa dimensão do perdão e da cura. Afinal de contas, você é uma pessoa que aprendeu a perdoar? Você é uma pessoa que tem facilidade de perdoar? Mesmo naquelas ofensas mais difíceis, você é uma pessoa assim, desprendida no coração e consegue ir lá e simplesmente perdoar. Ou as ofensas te ferem muito, fazem o seu coração, a sua mente ficar remoendo, entrar naquele redemoinho de pensamentos negativos a respeito da ofensa. A ofensa te paralisa, né? A ofensa muitas vezes tem esse efeito que paralisa a vida das pessoas, né? Hoje mesmo eu tive a oportunidade de conversar com um rapaz que estava paralisado por causa das ofensas, né? E muitas vezes as ofensas causam esse efeito aí negativo. E quando você fere alguém, e quando é você o autor da ferida, você tem coragem de olhar nos olhos da pessoa que você feriu e pedir perdão? Você é uma pessoa que consegue com facilidade quebrantar o seu coração diante do outro e assumir suas falhas e dizer: me perdoa, eu errei com você, eu falhei com você, né? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, meditar nessas dimensões da vida cristã. Esses são alicerces fundamentais nessas primeiras aulas. Nós estamos utilizando como aulas de nivelamento, né? Onde todas as pessoas de diversos lugares podem entender nossa linguagem, podem perceber essa linguagem, podem também de alguma maneira se expressar, colocar suas opiniões, dar o seu voto lá no quiz, né, que a gente tem colocado aí a cada aula, e assim a gente vai se nivelando, vai se entendendo, né, para quando a gente chegar nos próximos passos, que são logo, né, são passos que vão requerer um pouquinho mais de nós, a gente realmente está assim atestado. É isso que eu quero prosseguir, quero mergulhar um pouco mais na palavra do Senhor, quero me esforçar, eu quero realmente ali abraçar essa causa para o meu crescimento espiritual, para a minha edificação e para ser meu aperfeiçoamento, para ser usado como vaso de honra, né, na presença do Senhor. Que bênção ter você conosco, tá bom? Todos ok? Podemos prosseguir então. Vamos lá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre perdão e cura, mas antes de mais nada, confirma aí se o áudio está ok, tá bom? Antes de mais nada, eu quero convidar você para orar comigo, ok? Em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, colocamos nossa vida diante do Senhor, celebrando ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós.
Ó Deus, colocando o nosso coração diante de Ti, pedindo perdão ao Senhor. Aqueles pecados que cometemos, as falhas, tropeços, os erros, aquilo que nos é aparente, aquilo que nos está oculto. O Senhor venha nos lavar, Senhor, no Teu poder perdoador. Vem restaurar a nossa natureza diante de Ti, para que Teu nome seja glorificado. Toma em Tuas mãos a vida de cada aluno, a vida de cada pessoa que assistirá esse vídeo, que ela seja tremendamente alcançada. Quem sabe é uma pessoa ferida, quem sabe é uma pessoa marcada, machucada pela vida, por outras pessoas, por sistemas de ofensa. Em nome de Jesus, que ela encontre paz e cura na noite de hoje, né, assistindo esse vídeo, para que Teu nome em tudo seja glorificado. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Separa aí seu caderno, sua Bíblia, e vamos então à aula de hoje. Perdão e cura. A gente tem, como sempre, alguns objetivos para alcançar. Entender que o exercício do perdão requer de nós uma negação diária. Perdão é um exercício diário. Há uma necessidade diária de lidarmos com essa dimensão do perdão. Tanto no que diz respeito a nós, na nossa relação com Deus, tanto no que diz respeito à nossa relação com o outro, tá bom? Então é essencial lidarmos com essa dimensão do perdão diariamente. Também nosso objetivo é analisar como a falta de perdão causa bloqueios e impedimentos na vida cristã. Aliás, eu diria na vida de uma maneira geral, né? Não precisa ser cristão para ser uma pessoa que não perdoa e tem algumas áreas da sua vida aparentemente travadas e bloqueadas por causa disso, né? Pessoas que carregam amargura, raízes de amargura profundas, né? Pessoas feridas que não conseguem se libertar dos seus algozes. Algumas pessoas odeiam pessoas que já morreram, para você ter uma ideia, né? Isso acontece muito. A pessoa leva aquela mágoa para além do túmulo, no sentido de que aquele que ficou e odiava aquela pessoa que faleceu, continua odiando mesmo após a morte daquela pessoa, e aquilo ela não percebe que são algemas que estão ali prendendo o seu caminhar, impedindo a pessoa de fluir para a vida e retendo bênçãos de Deus. Também é o nosso objetivo conhecer os princípios bíblicos para se liberar do peso da culpa e obtermos, enfim, a cura, né? Afinal, biblicamente, como nós devemos lidar, o que temos a aprender a respeito de perdão. Esses então são nossos objetivos principais. Com a sua ajuda, espero conseguir alcançá-los, tá bom? Ok, vamos lá. Louvado seja Deus. O perdão, em primeira mão, ele vem do alto. Vou aqui melhorar aqui meu posicionamento para não atrapalhar a leitura de vocês. Glória a Deus. Isso aí, maravilha. Nos treinam, é assim mesmo. O perdão, em primeiro lugar, ele vem do alto. Vamos lá? Cristo é suficiente em todas as dimensões, quanto mais nessa dimensão do perdão. Diz assim, Atos 13, do 38 ao 39, seja-vos, pois, notório, varões e irmãos, que por este, Jesus, né, se vos anuncia a remissão dos pecados, e de tudo que, pela lei de Moisés, não pudeste ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Todo aquele que crê é justificado por ele é justificado todo aquele que crê. Jesus é o autor do perdão, ele é o Senhor do perdão, ele é o Deus perdoador. É através do seu sacrifício vicário, eficaz, poderoso, que os homens encontram perdão. Jesus se deu à morte, se entregou na cruz para a reconciliação do homem com Deus, para satisfazer a justiça de Deus e liberar sobre o ser humano o poder de ser perdoado e chamado e transformado em filho de Deus. Então, aqueles que pela fé se aproximam de Jesus alcançam o perdão dos seus pecados. Isso é importantíssimo a gente entender e aprender, né? Então, quando a gente se aproxima de Deus, né, pela fé, tomamos posse daquilo que foi realizado na cruz do Calvário, de uma vez por todas, estamos perdoados, né? Mas, muitas das vezes, a gente tem dificuldade de lidar com essa dimensão do perdão. Vamos ver? Graça e paz, boa noite a todos. Deixa eu dar aqui umas boas-vindas.
Irmão Anderson, boa noite. Adriana, minha esposa linda, boa noite. A irmã Sabrina Almeida, paz do Senhor Jesus. Que bênção, irmã Jaqueline. Que bênção ter você conosco. Glória a Deus, irmã Shérida. Que bênção, tá aí firme. Vamos lá, vamos seguindo em frente e vamos falar um pouquinho sobre perdão, ok? Então, o primeiro pilar que a gente precisa lançar, que perdão é uma produção de Deus, perdão é uma iniciativa divina. Perdão vem da fonte divina, ele é gerado por Deus. O perdão genuíno só pode nascer por uma ação de Deus. E esse é um dos alicerces principais que precisamos colocar aqui nessa aula, tá bom? Vamos aqui. Bom, a gente também precisa aprender sobre receber e liberar perdão. Ok? Receber e liberar perdão. Estou aqui, calma aí, tentando fazer uns ajustes. Ok. Bom, o arrependimento é a chave do perdão. Arrependimento é a chave para o perdão. Para recebermos perdão, de fato, deve haver um arrependimento genuíno. Alguém já disse que não faz sentido liberar perdão para aquele que não se sente arrependido, né? Há uma certa verdade nessa frase, mas a gente vai avançar e vai ver que perdão vai além da capacidade do outro de se arrepender, da iniciativa do outro de pedir perdão. A gente vai ver que o perdão vai além da humilhação alheia, né? Daquela capacidade que o outro tem de se aproximar e reconhecer seus erros. Perdão é uma iniciativa divina, perdão também é uma ordenança divina, ok? Mas o arrependimento é a chave para o perdão. Vamos lá? Isaías disse assim, no capítulo 55, versículo 7. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Porque é grandioso em perdoar. Volte-se para Deus e deixe o mau caminho, se arrependa dos seus pecados. Então, o princípio bíblico para o perdão, para recebermos perdão completo de Deus, em primeiro lugar, é o arrependimento. Alguém já disse arrependimento das obras mortas, ou seja, daquilo que fizemos até o dia que conhecemos a Jesus como Senhor e Salvador, que o Espírito Santo tocou no nosso coração, nos convenceu do pecado, da justiça, do juízo, e agora nós, lúcidos espiritualmente, caímos em si, no sentido de perceber que vida terrível levávamos e como precisamos nos arrepender dos nossos pecados. E arrependidos nos colocamos diante do Senhor, percebendo que dependemos totalmente dele. Sua santidade nos constrange, seu amor nos constrange. Arrependidos, nos achegamos diante do Senhor. Nós fomos sim seus ofensores, inimigos de Deus, distanciados da sua graça. Mas em arrependimento nos achegamos ao trono da graça e encontramos graça em Jesus Cristo, o nosso Senhor. É no poder da obra realizada no Calvário que nós somos regenerados, transformados numa nova criatura, recebemos uma nova natureza, temos esse ser transformado, recebemos de Deus a capacidade de dizer sim a Deus, a capacidade de dizer não ao pecado, resistirmos e seguirmos em frente, obedecendo em tudo aquele que nos salvou. Amém? Então, é preciso entender que o arrependimento está na base do perdão. Ele é o fato gerador, né? No sentido humano do perdão. Claro que o que gera o perdão, já falei, né? No slide passado, o que gera o perdão é sempre a operação de Deus. Perdão é algo que nasce do trono da graça de Deus. Perdão é algo que nasceu do projeto de Deus para salvar o ser humano. É preciso, então, considerar que uma vez que esse Deus grandioso em perdoar opera o seu perdão na vida do ser humano, o próprio ser humano, vislumbrando suas incapacidades, suas falhas, os percalços da sua vida, precisa olhar para a cruz. Vou fazer assim, né? Olhar para a cruz e entender que já foi perdoado pelo Senhor. Muitas vezes, numa outra dimensão, né, se há aqueles que têm dificuldade de perdoar as pessoas, há também aqueles que têm dificuldade de perdoarem a si mesmo.
Às vezes a pessoa se cobra bastante, né, a respeito de um certo padrão de vida, um padrão comportamental, um padrão ético, e às vezes ela comete falhas tão esdrúxulas, né, tão básicas, e ela não aceita ter falhado assim, e ela carrega com ela um peso no coração por ter errado contra as pessoas, né? Então a gente precisa receber do Senhor o perdão e precisa olhar no espelho e nos vermos como alguém que recebeu de Deus o perdão, alguém que de fato foi alcançado pela graça divina, pelo favor de Deus, não por mérito nenhum que nós pudéssemos ter, ao contrário, tudo depunha contra nós, mas ainda assim o Senhor, por seu amor e graça, por seu favor, nos alcançou e nos perdoou. Agora você pode sim olhar no espelho e dizer: eu sou alguém liberto, perdoado pelo Senhor, curado de minhas mazelas. Eu não posso carregar mais peso de culpa, porque todo o peso e toda a culpa foi levada sobre ele no Calvário. Recomendo você ler Isaías capítulo 53, tá bom? Então é importante, em primeiro lugar, mais importante, é tomar posse, receber, é chegar-se diante de Deus com o coração contrito e arrependido, receber a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, confessá-lo diante dos homens, receber então de Deus a graça e o perdão. Mas logo em seguida, o passo também tão importante quanto é você olhar para si mesmo e ver alguém que Deus amou e perdoou por graça e favor. E agora você pode seguir em frente, livre, respirar, largar esse fardo, né, que muitas vezes vem sobre os nossos ombros por causa do peso dos erros que cometemos no passado. Seu passado, seus pecados, ele não se lembra mais, ele lançou no mar do esquecimento, né? O Senhor foi favorável a você e você foi perdoado completamente por Deus. Então, receba o perdão e aceite ser perdoado. Veja-se como um homem e uma mulher perdoados pelo Senhor. Glória a Deus. Chegaram mais pessoas aqui, ó. A irmã Vera, seja bem-vinda, tá bom? Em nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos. Vamos seguir em frente na nossa aula de hoje. Glória a Deus. Vamos lá. Receber e liberar o perdão. Então, se a primeira dimensão é receber e aceitar o perdão, a segunda dimensão é receber e liberar o perdão, ok? O texto base está em Efésios 4, versículo 32, que diz: antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então, seja bondoso, benigno, misericordiosos. Certa vez, o Senhor Jesus chamou, tinha ali alguns críticos, fariseus, escribas, e ele disse assim: vão antes e aprendam o que eu quis dizer quando está escrito misericórdia quero e não sacrifício. Se vocês entendessem o que significa misericórdia quero e não sacrifícios, vocês não teriam culpado inocentes, né? Então, a misericórdia é fundamental, né? Se recebemos de Deus misericórdia, devemos dar ao outro a misericórdia. São tantas expressões bíblicas, tantos textos, parábolas que falam sobre isso, sobre aquele que recebeu a misericórdia, ser também um doador de misericórdia, olhar o outro com um olhar de misericórdia, né? Misericórdia é a soma de duas palavras, alguém já disse. Cardia, que tem a ver com o coração, né? E essa outra palavra que tem a ver com o estado degradante da pessoa, com o seu estado de miséria. É ler com o coração o estado do outro e perceber que também o seu estado pode ser assim ou já foi assim. Entender, se colocar realmente no lugar do outro, é ser misericordioso, né? Perdoando-vos uns aos outros. Então fomos chamados para perdoar. É um mandamento. É mais que uma recomendação bíblica. É dizer, é assim que os crentes são. Os cristãos funcionam desse jeito, perdoando-se mutuamente, tá bom? Mas parece que, eu posso estar enganado, né? Você pode até nos ajudar aí com a sua opinião.
parece que no dia a dia das relações cristãs há muita falha nessa área, né? Na hora de realmente aqueles que foram tão perdoados pelo Senhor, né, serem misericordiosos com os outros, né? Eu tenho conversado muito com algumas pessoas, mas tem um irmão especial que eu sempre digo para ele, um cuidado que todos nós devemos ter. É o seguinte, andávamos na lama, estávamos aí sujeitos às coisas da vida, apressadamente íamos para o inferno, até que o Senhor resolveu nos salvar. Agora, alcançados pela misericórdia de Deus, a gente não pode se tornar aquelas pessoas que, porque a gente está um pouquinho limpo, sabe? A gente olha para todas as pessoas e diz assim, nossa, como eles estão imundos, como estão cheios de sujeira e de lama, e como eu sou bom, e como essas pessoas são ruins, como Deus me escolheu, como rejeitou todas essas pessoas. Então isso é um olhar soberbo, farisaico, né? Religioso, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Recebemos o perdão, cremos que Deus pode perdoar outras pessoas que erraram tanto ou mais do que nós e clamamos a Deus todo dia por misericórdia a respeito das nossas falhas, né? Para que a gente alcance diariamente perdão do Senhor. Glória a Deus. Então a vida cristã é uma vida de liberar, é uma vida de receber, é uma vida de se apossar do perdão. Amém? Tudo bem até aí? Louvado seja Deus. Glória a Deus. Vamos aqui avançar. Amém. Ponto de convergência. Vamos consultar como está aqui então a nossa votação. Já está disponível no grupo do WhatsApp o link que você deve ter votado já. Se não fez, pode fazer agora, tá bom? Vota rapidinho. Você responde o quiz ali, parece que são 3 perguntas apenas, tá bom? E a gente vai ver como é que estão essas estatísticas aqui. A pergunta é do ponto de convergência. Em sua opinião, esta é uma área que tem afetado o crescimento das pessoas? A área do perdão, de liberar, receber, reter? É possível viver uma nova vida sem receber e liberar perdão? Uma vida cristã, renovada, uma nova vida em Cristo, é possível acontecer sem lidar com essa dimensão do perdão? Então a gente vai entender já qual foi a opinião dos irmãos. Ok? Vamos aqui atualizar aqui a votação. Glória a Deus. Se não respondeu ainda, dá tempo, corre lá, responde o quiz e volta aqui para a aula, tá bom? Rapidinho, sem encerrar aí a sua transmissão. Tenta lá responder o quiz para a gente saber aqui como está a sua opinião, a leitura que os alunos estão fazendo desse assunto. Ok. A primeira pergunta é, vamos lá. Você acredita que a falta de perdão, de liberação do perdão, pode trazer consequências negativas para as pessoas? Veja a pergunta ali, né? Ali. Pode trazer consequência negativa para as pessoas? Você acha que tem alguma coisa a ver? Não liberou perdão. O que pode acontecer de ruim? Afinal, só não liberou perdão. Pode ter consequências negativas? Olha, 100% das pessoas responderam que sim. Sim. Afinal, perdão é um mandamento divino. Falhar nesse ponto traz muitas consequências. A negativa seria, não, se o ofensor é culpado e não a vítima, não perdoar é uma questão particular. Afinal, a vítima não merece ser punida 2 vezes. Uma pela ofensa que recebeu, né? E a outra por consequência de não perdoar. Então, veja bem, parece que, se vocês estão corretos, né, que todos votaram no único ponto, parece que quando uma pessoa não perdoa, ela é vítima 2 vezes, né? Ela é atingida 2 vezes, né? A primeira vez, quando ela recebe a ofensa, né? E a segunda vez, quando resistente a não perdoar, ela sofre consequências disso, de não perdoar, de reter o perdão. Então, não perdoar é só prejuízo, irmão. Parece ser só prejuízo, tá bom? Então, 100% sério. Sim, afinal, perdão é um mandamento divino. Falhar nesta área, nesse ponto, traz muitas consequências. Vamos ver o próximo? Ok. É o 2 aqui, né? Tá aqui em cima aqui de mim. Já presenciou casos em que alguém é perdoado, mas não consegue perdoar-se? Aqui o 2, né? 2 aqui. Você já viu isso? Casos de pessoas que foi perdoado, mas não consegue se perdoar. Da tamanho, né? A leitura que faz do erro que cometeu, né? E a exigência que traz sobre si mesmo. Há pessoas assim, né? Às vezes a pessoa não pode até não ter essa característica, mas em algum momento manifestar ela.
nós temos que vigiar nessa área, todos nós, porque pode ser algum momento que você tropece, falhe, alguma situação na sua relação com Deus, com seus irmãos, que você em algum momento se culpe tanto por aquilo e seja impossível seguir em frente. E às vezes a pessoa até se liberou já daquele peso. E aquela pessoa ofendida se libera, está liberta, está curada, sarada, avançando, e aquele ofensor está preso, retido ali, porque se culpa, mesmo depois de ter sido perdoado. 100% das pessoas disseram que sim. A resposta é simplesmente sim. Vamos ver a 3. É possível viver uma vida cristã genuína sem lidar com a dimensão do perdão? É possível viver uma vida cristã genuína sem lidar com a dimensão do perdão? Veja, 100% também agora, né? O pessoal está unânime. Disseram, não, perdoar é uma necessidade diária. O contrário seria dizer sim, perdoar é uma opção particular, né? Eu vou atualizar só mais uma vez, que alguns irmãos podem ter visto agora o link. Ok? Está aqui atualizando o quiz. Que legal contar com a sua opinião, entender a leitura que você faz do tema. Isso é muito importante, isso é edificante para todos, né? Isso ajuda a gente também a alinhar as aulas, né? Conforme a gente vai avançando. Aliás, avançaremos bastante, irmão. Os assuntos não são difíceis, né? Não tem nenhum assunto absurdo, mas a gente vai entrar num grau de dificuldade maior daqui a pouco. Por isso a gente está tendo essas aulas de nivelamento para a gente ser misericordioso com o nosso irmão, né? Com todos. E são assuntos que de fato são importantes a gente relembrar, tá bom? Só aumentou um pouquinho aqui o número de pessoas, parece, né? Que votaram. E louvado seja Deus. Obrigado, tá? Por tua opinião. Quem não votou, pode votar em seguida, porque fica lá registrado da nossa aula, tá bom? Você colabora. Glória a Deus. Vamos lá. Bom, sua opinião foi fundamental. Seguiremos então, irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Bom, o perdão como uma necessidade. Vamos lá, deixa eu melhorar aqui. Ok. Quero de maneira nenhuma atrapalhar. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, Mateus 6,14, também vosso Pai Celestial os perdoará a vós. Então, perdoar não é uma coisa opcional, você escolhe se é um cristão que perdoa, que não perdoa, ou que para certos casos dá para perdoar, para determinados outros casos aí já fica difícil. Não, irmão, perdoar é um mandamento divino e é fundamental para a nossa vida avançar, né? E o texto, veja a gravidade desse texto, de Mateus 6,14, né? Gravidade do texto. Porque se perdoares aos homens as vossas ofensas, porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. O contrário também é verdadeiro. Aliás, é até um texto bíblico. Quando você não liberar o perdão, não liberar os homens, não liberar o perdão para as suas ofensas, também vosso Pai Celestial não perdoará. Tá bom? Então, Mateus 6,14 traz um alerta aí importante. Provérbios 28,13 é um texto muito conhecido de muitos irmãos. O que encobre suas transgressões nunca prosperará. Mas o que as confessa e deixa, a chave está no final, ó, alcançará misericórdia. Por que perdão é uma necessidade? Porque imagina que se ele não existisse, mesmo que alguém confessasse suas falhas, abandonasse seus erros, não encontraria nada, não encontraria saída. Mas tem uma porta de saída, que é a porta que Deus criou em Cristo, é a porta do perdão. Então, perdão é uma necessidade diária nossa. Então, precisamos perdoar o outro, precisamos entender que se recebemos de Deus o perdão, tem um caminho para recebermos de Deus o perdão. Agora, Jeremias capítulo 3, versículo 12, a parte B, diz assim: Volta, ó rebelde Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre vós, porque benigno sou, diz o Senhor, e não conservarei para sempre a minha ira. Louvado seja Deus. Interessante que esse chamado de Jeremias é um chamado para a nação. Então, perdão tem essa dimensão particular do indivíduo e perdão tem essa dimensão coletiva da nação. Existe o perdão, assim como existe o pecado, né? O pecado particular cometido pelo indivíduo e um pecado que é público, no sentido de ele é um pecado social, ele é um pecado que está presente, né? Alguns dizem até que um texto que Davi diz
Eis que nasci em iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe, tem uma relação social também esse texto, né? Ele recebe o peso do pecado adâmico, mas ele também está presente no ambiente de pecado, né? Há aqueles pecados que são pecados nacionais e muitas vezes Israel cometeu esses pecados contra o Senhor. E há uma necessidade de um arrependimento coletivo, né? Eu já presenciei, por exemplo, ministros que vinham de outros países dizer ao Brasil que o Brasil precisava se arrepender dos seus pecados. Veja, mas quem é o Brasil? O Brasil é a nação, é o conjunto de todos os brasileiros, dos seus poderes, das suas representações, né? Então, o país pode ser um país que está diante de Deus em pecado e que de fato precisa se arrepender. Alguém já disse, as igrejas brasileiras precisam se arrepender. Talvez essa frase, teologicamente, já que a gente está entrando nessa dimensão, né? Já estamos na porta, batendo na porta aí da teologia, então, talvez essa frase não esteja muito correta, né? Não que ninguém precise se arrepender, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo, a igreja é a composição desses que foram salvos por Cristo e que já receberam perdão dos seus pecados por causa do arrependimento, porque foi uma ação do Espírito Santo. Veja como estou retrocedendo no tempo. Por uma ação do Espírito Santo, nos tornamos igreja. E só nos tornamos igreja porque nos arrependemos e que fomos perdoados. O que eles estão querendo dizer é que a postura dessas igrejas locais, agora a soma delas, não tem agradado o Senhor. O posicionamento das igrejas locais. A igreja de Jesus não precisa se arrepender. A igreja de Jesus é o resultado das pessoas que já se arrependeram, que já foram perdoadas. Mas para efeito local, regional, nacional, talvez as igrejas precisassem, no coletivo, assumir posturas melhores. Daí, profetas têm sido levantados para advertir os brasileiros e outras nações e dizer, a igreja precisa se arrepender. Arrepender-se é de fato dizer assim, olha, falhamos, precisamos recomeçar, precisamos rever nossos valores, os valores bíblicos, os valores de Deus e se colocar com o coração quebrantado diante do Senhor. Recomendo você assistir o Avivamento das Ilhas Fiji. Esse vídeo está disponível grátis no YouTube, tá bom? E aí você vai entender a questão do pecado nacional e do arrependimento nacional, ok? Não é o nosso foco hoje aqui, mas foi importante tocar nesse assunto. Glória a Deus. Então, perdão é uma necessidade, além de um mandamento divino, uma ordenança de Deus, uma orientação bíblica, uma recomendação para o cuidado do ser. Perdão é uma necessidade nossa, ok? Vamos lá, glória a Deus. Avançando aqui mais um pouquinho. Isso, para que liberar perdão, afinal de contas? Para que isso? Para que liberar perdão? Eu, por exemplo, talvez você também já tenha conhecido alguém que não achava isso importante, né? Achava isso irrelevante, tratar desse tema igreja, porque Deus tem aquelas pessoas que creem que na cruz Jesus perdoou todo o mundo, né? De todas as pessoas que compõem os habitantes do planeta. E aí, para que liberar perdão, né? Se aquela pessoa quem eu desejo perdoar, já foi perdoada por Deus. Para que liberar perdão? Por que eu preciso perdoar um cristão, por exemplo, que já recebeu perdão dos seus pecados? Por que eu deveria perdoá-lo? Bom, em primeiro lugar, como um mandamento divino para sermos perdoados, porque é perdoando que se é perdoado, disse Jesus. Então é perdoando que se é perdoado. Para que perdoar? Para ser perdoado também. Porque na caminhada você também vai, às vezes, ser o ofensor, vai ser aquele que vai ferir, né? E, infelizmente, né? E você precisa, né? Você tem essa necessidade, essa urgência de encontrar uma porta de escape também quando falhar, tá bom? Encontrar esse perdão. Afinal, fomos perdoados, encontramos em Deus o perdão e retribuímos da mesma forma. Assim como o Senhor em Cristo nos perdoou, devemos também perdoar, ok? Em segundo lugar, para fecharmos as brechas contra o inimigo, né? Há uma questão que está na esfera natural, né? A gente vai falar daqui a pouco,
Mas há quem diga que também é uma questão espiritual que envolve o perdão, que a falta do perdão, ao guardar o rancor ou criar raízes de amargura, abre uma janela no mundo espiritual, onde essa pessoa pode sim estar sujeita a ataques do mal, uma pessoa amarga, fechada, né? Uma pessoa que deseja o mal para o outro, que o feriu, acaba sendo alvo fácil da força das trevas, né? Vamos lá, também para o nosso bem-estar físico e emocional. Já é cientificamente comprovado que quem libera o perdão, quem perdoa, fica leve, fica livre, fica desobrigado mentalmente. Não dorme com seu algoz no travesseiro, com aquele peso, né? Quem não perdoa carrega o seu inimigo consigo mesmo, né? Faz do seu inimigo o seu companheiro mais íntimo, diz Augusto Cury, né? Então você tem que perdoar, porque perdoando você se libera desse peso emocional, dessa sua cobrança mental, de ficar remoendo aqueles pensamentos a respeito da ofensa e do ofensor. Você dá muito espaço para o ofensor quando você se ocupa com ele. Então, irmão, se libera em nome de Jesus. Se alguém te fez o mal, se alguém se comportou de uma maneira, tem um padrão de comportamento que não é, e você não lê como ideal, se de alguma maneira esse padrão de comportamento foi utilizado para te ferir, te magoar outras pessoas, não ocupe o seu pensamento com eles, não ocupe o seu pensamento com isso. Libere-se desse peso, não carregue nas suas costas, na bagagem, na sua mochila, a vida do seu ofensor. E às vezes a pessoa é tão rejeitada por você que, na verdade, ocupa os seus principais momentos da vida, os seus principais pensamentos, sua energia está sendo consumida pela dor e pela ofensa quando você não perdoa aí o seu ofensor. O seu ofensor está ali dormindo do ladinho e você é o prisioneiro, enquanto ele pode estar por aí livre, talvez até ferindo outras pessoas, mas talvez não, mas você carrega aquele peso com você. Então, por que liberar perdão? Por uma questão de cuidado, de autocuidado, de saúde emocional, por uma questão de liberdade, por uma questão de leveza, de alegria diária. Seja alguém que perdoa seus ofensores. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, a gente está quase terminando. Perdoe e seja livre. O Salmo 32, versículos 1 e 2 diz assim: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Olha, a Bíblia diz como é feliz, é muito feliz, é extremamente feliz. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e que não há sobre ele dolo ou hipocrisia. Deus não atribuir culpa. Como é feliz alguém que Deus olha e poxa, viste meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal? Como é bom, como é feliz ser aceito pelo Senhor como alguém perdoado. Suas transgressões foram perdoadas, seus pecados foram apagados. Seja livre, totalmente livre, em nome de Jesus. Seu ofensor não tem direito de peso sobre a sua vida. Todo peso de culpa seja removido em nome de Jesus, pelo poder perdoador do Senhor Jesus, pela obra realizada no Calvário. Você é totalmente livre. Libere-se do peso do perdão, do peso do pecado e da culpa, e libere o outro, seu ofensor, libere o outro, deixa de seguir em frente, siga a sua vida, vira essa página, seja feliz, né? Deixa que o outro lá se entenda com Deus, se bem ou se mal, cuide antes da sua própria vida, tenha cuidado antes de si mesmo, como disse Paulo a Timóteo, né? Evitando cometer tropeços e falhas que vão ferir as pessoas, né? Mas se acontecer, se for inevitável, você vigiou, mas um momento falhou, você não queria, você ama muito essas pessoas, então você vai até a pessoa, vai olhar nos olhos, você falei com você,
não foi legal o que aconteceu, eu amo você, eu preciso da sua ajuda, eu preciso de você por perto, me perdoa, eu falhei, eu não deveria ter feito assim. E, importante, abandone o erro, né? Abandone a falha, né? Aquela coisa de perdão e a repetição. Aliás, conta-se que uma moça colocou um rapaz jovem para trabalhar na sua loja, né? Aquela proprietária colocou aquele rapaz na sua loja, mas aquele rapaz era um ex-presidiário e ela resolveu dar para ele uma oportunidade. Bom, então ela chamou aquele rapaz e falou: olha, rapaz, eu sei que você foi preso por roubo, mas eu vou dar essa chance para você e vou colocar você na minha loja. Não somente isso, você vai ser o operador de caixa da minha loja. Você vai cuidar das finanças e boa parte do tempo eu não vou poder estar por ali, tá bom? Vou orar por você e te dar essa chance. Eu acredito na sua recuperação, vai dar tudo certo. Passado alguns dias, aquela moça começou a notar que naquele caixa, no fechamento geral, não batia, faltava dinheiro. Ela ficou preocupada, meio sem acreditar, mas então resolveu instalar uma câmera sem o rapaz saber. Para surpresa de todos, ou não surpresa de alguns, ela pegou no flagrante o rapaz roubando o dinheiro do caixa, furtando-lhe. Ela então abordou aquele rapaz na hora e disse para ele assim: menino, eu não entendo, eu te dei uma chance tão preciosa e você está repetindo seu erro, você está repetindo sua falha, eu te perdoei e te dei um lugar de honra, agora é hora de você vigiar e não fazer isso de novo. Aí ele disse para ela assim: eu sei que a senhora é uma mulher cristã, eu estou muito arrependido, muito arrependido, eu não consegui conter meu impulso, eu estou tentando, me ajuda, eu estou arrependido, eu quero devolver esse dinheiro, eu nunca mais vou fazer isso, eu preciso desse emprego, eu nunca mais vou fazer isso, a senhora pode me colocar como faxineiro, a senhora pode me colocar para consertar as coisas, mas não me manda embora, por favor, nunca mais vou fazer isso, me perdoa, eu estou realmente arrependido. Ela disse: você realmente está arrependido? Ele: sim, eu estou realmente arrependido. Ela disse para ele: então você pode trabalhar normalmente, continua cuidando do meu caixa. Assim foi essa história, né? Que fala de uma moça realmente cristã. Aliás, será que você agiria como ela agiu? O perdão, como princípio bíblico, ele tem algumas dimensões, que é o perdão reestabelece a pessoa em seu lugar de origem. Veja, Pedro falhou com Jesus. Ele negou a Jesus, ele disse que não o conhecia. Ele envergonhou o nome do Senhor e foi muito grave o que ele fez, quase que diante do Cristo, enquanto ele era açoitado, enquanto ele apanhava, enquanto ele era humilhado. Pedro disse: não conheço esse homem, eu nunca vi, nunca o conheci. E alguém disse: até o seu jeito de falar te denuncia, você estava entre eles. Não conheço esse homem. E ele foi alertado por Jesus antes disso. Mas logo depois o Senhor, mais tarde, vai encontrar com Pedro. Jesus fez questão de, agora no corpo ressurreto, né, ir até Pedro e dizer: Pedro, você me ama? Então cuida das minhas ovelhas. O Senhor colocou Pedro no seu lugar de origem, deu a ele um lugar de honra, restituiu o status de Pedro. Então, o perdão que Pedro recebeu de Jesus foi um perdão genuíno, porque colocou aquele indivíduo de volta à sua condição original. O perdão faz isso. Se uma pessoa amiga falhou com você e aquela falha realmente te machucou, você pode conversar com ela. Ela realmente se arrependeu, ela veio te pedir perdão. Restaura a amizade de vocês. Peça a Deus graça para você seguir em frente junto com ela, não afastado. Você pode perdoar, mas não é obrigado a se relacionar. Irmão, tem que ter cuidado, porque veja bem se isso é um perdão bíblico, se isso é um perdão cristão, se isso nasce da cruz de Cristo, né? Ele não só te perdoou, como ele te deu um lugar de honra. Você foi escolhido como um vaso para a honra, para glorificar o Senhor. Então você recebeu perdão, você deve liberar o perdão e deve fazer com que esse perdão surta efeito na vida do outro, assim como surtiu na sua vida, né? O perdão reposiciona as pessoas, tá bom? Então lembre-se disso quando você estiver orando e pedindo perdão. Lembre-se disso quando você for pedir perdão a alguém. Lembre-se disso quando você for perdoar uma pessoa. O perdão reposiciona as pessoas e as relações. Irmão, você pode dizer para ele: irmão,
para ela: irmã, não vai ser fácil para mim, mas eu vou conseguir, me ajuda. Eu não quero abrir mão da nossa amizade, não quero abrir mão da nossa relação, não quero abrir mão do nosso companheirismo, da nossa aliança. Não, vamos virar essa página e vamos seguir em frente em nome de Jesus. E o Espírito Santo vai te dar graça, né? E você vai conseguir, como um crente genuíno, liberar o perdão e fazer com que a pessoa ocupe seu lugar de origem em nome de Jesus. Glória a Deus. Por último, tem uma frase que eu trouxe hoje, né, falando de perdão, do mestre Augusto Cury, né? Então ele diz: a maior represária contra o inimigo, maior vingança, né? A vingança. Eu estou com muita raiva, ele me causou muito mal. Quer se vingar? Desse jeito pode, ó. Maior vingança, maior represária contra o inimigo é perdoá-lo. Se o perdoamos, ele morre como inimigo e renasce a nossa paz. O perdão nutre a tolerância e a sabedoria. E a gente, de uma maneira geral, nota que perdão tem uma conexão com maturidade, né? A respeito do cristianismo, sim, muito, né? E não é idade, mas às vezes sim, mas maturidade. Perdão tem uma conexão com a maturidade. Na medida que você vai amadurecendo, esses caminhos vão sendo facilitados, porque você também vai aprendendo a priorizar o que é realmente prioritário. E a sua relação com Deus não pode ser posta em risco. Então você perdoa de bom grado, você não dorme com o seu inimigo, você libera o perdão para ele. E se ele te acessar, meu irmão, tá tudo bem, vai dar tudo certo, vamos seguir em frente, né? Realmente alguém genuinamente arrependido, você dá aquela oportunidade, você libera o seu coração, você não fica excessivamente armado e vigilante, cheio de ressalvas para lidar com a pessoa. Ao contrário, você vai entender que ele falhou, como você também muitas vezes falhou e muitas vezes pode vir a falhar, e que carece da misericórdia de Deus e carece da misericórdia do próximo. Assim também você age com favor e misericórdia para com o seu irmão, em nome de Jesus. Glória a Deus! Essa é a meditação que eu queria trazer para os irmãos na aula de hoje. A gente falar um pouquinho das dimensões do perdão e da cura e de como isso compõe o caminhar cristão, né? A nossa vida cristã, de alguma maneira, está diariamente afetada por essa dimensão do perdão. Perdoar é fundamental. Perdoar é ir em direção à cura. Perdoar é se parecer mais com Cristo, né? E perdoar é, de alguma maneira, estabelecer, né? É confirmar, é corroborar com a verdade de Deus que já está operando em nosso coração. Seja um irmão, uma irmã perdoadora, para o seu próprio benefício e para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, uma noite vitoriosa a todos. Nós vamos colocar lá no grupo uma pequena atividade bem simples, né? A gente está percebendo que alguns irmãos estão tendo dificuldade para realizar atividades, tá bom? Mas eu espero que todos se empenhem, porque isso faz parte do conjunto. Daqui a pouco você vai entrar em alguns temas e algumas matérias que tinham conexão com atividades que você pode não ter realizado e você ter alguma dificuldade para seguir em frente, tá bom? Se é para o teu crescimento, faça, né? Faça, se dedique. Se tiver dúvidas, nós estamos à disposição. Temos uma sala de aula virtual, temos um grupo para debate, né? E a gente está aqui para poder ajudar cada um dos irmãos, ok? Vamos seguir em frente para a honra e glória do Senhor. Siga-nos no Instagram, @ibet_teologia, tá bom? Conto com vocês lá, com as postagens e comentários de vocês. Compartilhem nossas postagens, tá bom? Já anunciaremos os novos cursos do Instituto e tudo está sendo preparado para você ter a melhor qualidade possível de material. Eu já tenho uma apostila pronta, que é um mergulhar no Antigo Testamento, tá? Uma apostila muito preciosa, de quase 100 páginas, que são importantíssimas para a gente compreender todo o Antigo Testamento, tá? Maravilhosa, sou suspeito para falar. A apostila foi montada com muito carinho, debaixo de bastante pesquisa, e eu tenho certeza que será muito útil na vida dos irmãos. Se for do teu interesse adquirir essa apostila, nos chama lá no privado, no chat lá, ou chama lá no grupo, tá bom? E a gente já vai disponibilizar. Ela ainda não está disponível na plataforma ou à venda em nenhuma plataforma. Ela será disponibilizada, mas se você já desejar uma prévia ou reservar a sua,
a gente conversar melhor depois, é só chamar a gente no privado, tá bom? Acompanhe aí nossas postagens, nossos avisos e que Deus dê a todos uma semana de graça, favor e perdão e trate o seu coração. Se é o seu caso de ter dificuldade nessa área, o Senhor vai ajudá-lo e você vai seguir em frente e vai ser totalmente curado e liberto, em nome de Jesus. Faça suas despedidas, tá bom? No chat, fica à vontade para comentar e se despedir, assim como você chegou, né? Deus abençoe a todos, uma semana vitoriosa de resposta dos céus, uma semana do agir de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus.